Então, pessoal, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Eu tenho algumas informações importantes, né, antes de iniciar o evento. Primeiramente, não se esqueçam de se inscrever no canal do CRB6 e ativar notificações para que sejam avisados de futuros eventos que vão acontecer. As perguntas aos palestrantes podem ser feitas nesse chat. Todas as perguntas serão anotadas e entregues aos palestrantes que responderão ao final do evento, logo após as apresentações. O link de acesso do formulário para a solicitação do certificado será disponibilizado na descrição do vídeo após o encerramento do evento. Os certificados serão enviados ao e-mail cadastrado no máximo em 20 dias úteis, após a data do evento, do final do evento, né? Se você é coordenador de algum curso de biologia da área de jurisdição do CRB6, né, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, inscreva-se no nosso cadastro de coordenadores do curso de biologia do CRB6. Acesse o link na descrição do vídeo. Se você é estudante, compartilhe essa notícia com os coordenadores do seu curso. Participe da edição 2020 da revista Biólogo da Amazônia. Sua colaboração pode ser na forma de artigo científico, notas técnicas ou fotografias. É necessário que o material seja enviado pelo próprio autor, que deve ter registro regular no sistema CFBio CRBios. Acesse o link na descrição desse vídeo. É importante ressaltar que o prazo para inscrição acaba amanhã, no dia 10 de dezembro. As perguntas que não puderem ser respondidas devem ser encaminhadas ao e-mail na descrição do vídeo. Bom evento a todos. E agora, eu deixo a apresentação aí para o doutor Pablo. E, antes de tudo, eu pergunto se o doutor Luiz Marcelo, quer fazer alguma colocação, quer dizer alguma coisa. Doutor Marcelo. Obrigado, Felipe. Obrigado, agradeço mais uma vez a participação e parabenizo desde já as ações pelo webinar, né, junto ao CRB6, na pessoa do nosso presidente, e também você representando o conselho. Parabenizo o nosso palestrante, professor, doutor Pablo, pesquisador, ilustre cidadão, que também trabalha como biólogo na área da perícia criminal, meu amigo de formação. E vamos em frente, a palavra agora é toda dele. Vai ser uma palestra sensacional. Obrigado. Eu esqueci de pontuar aqui o currículo do nosso palestrante. Deixa eu fazer uma pequena leitura, né? O nosso palestrante é Dr. Pablo Abdon da Costa Francis, possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade de licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Pará. Especialização em Genética Forense e especialização em Genética Molecular Humana, conferido pela Sociedade Brasileira de Genética. Mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela UFPA. Atualmente é perito criminal da Polícia Técnico-Científica Politec Amapá, lotado no Laboratório de Genética Forense, LGF. Tem experiência nas áreas de perícia ambiental, genética de populações, genética forense, biologia forense, tricologia forense, análise de pelos e fibras, entomologia forense, autor e organizador dos livros Introdução à Genética Forense e Introdução à Biologia Forense. Também participou dos livros de Introdução às Ciências Forenses e Insetos Peritos como coautor de capítulos. Professor e coordenador de cursos de pós-graduação em perícia criminal e em biologia molecular e genética forense do INFOR. Então, nosso palestrante, doutor Pablo da Costa Francis, à vontade, a palestra está com o senhor agora. Obrigado, Felipe. Agradeço ao meu amigo Marcelo pela apresentação também, amigo de longa data, né? Na época da faculdade, a doutora Iamile pelo convite. É uma grande honra para mim estar ministrando essa palestra aqui para o nosso Conselho de Biologia, né? Então, realmente, eu tenho trabalhado nessa área da perícia, já tem 18 anos. Agradeço ao meu amigo Marcelo pela apresentação. Está tendo um retorno aí, só vou pedir para desligar o áudio.
Então, eu estou 18 anos na perícia criminal. Inicialmente, eu ingressei e acaba que, quando a gente inicia os trabalhos na perícia, você acaba atuando em diferentes áreas. Chama de perito generalista, né? Na sequência, eu fui caminhando gradativamente para a área de maior afinidade que eu tinha. Inicialmente, na cena de crime, eu trabalhei em local de crime, a gente fazia de tudo, desde acidente de trânsito até crime contra a vida, e eu, por ser biólogo, tinha mais afinidade com a parte de meio ambiente, até mesmo com a questão de crime contra a vida, tendo em vista que a gente tem uma experiência com anatomia, né, com outras ciências que te dão um embasamento teórico para essa área. Mas eu gostava mesmo de laboratório. Eu sei que tem colegas aí, biólogos, que gostam muito da parte de campo, né? E eu já tive uma formação na área da genética, então eu tinha uma afinidade pelo laboratório. E fui caminhando nessa área, até que eu ingressei no laboratório forense em 2006, e em 2008 nós criamos o laboratório de genética forense, onde eu estou lotado desde essa época. Tá bom? Eu queria deixar à vontade o doutor Felipe, o Marcelo, para fazer qualquer intervenção, caso vocês não estejam... tem algum problema de áudio, alguma coisa, vocês fiquem à vontade para fazer essa correção aí, tá? Para colaborar aí com a nossa apresentação. Eu vou fazer, então, a transmissão aqui da minha apresentação e a gente vai iniciar aqui esse PowerPoint. Tá dando para visualizar aí, né, Felipe? Certinho? Sim, é uma boa apresentação. A imagem está nítida. Então, pessoal, eu queria começar do início, realmente, né? Onde a gente começou ali, lá na graduação. É importante pontuar isso, que todos nós partimos de estudantes, assim como muitos que estão acompanhando aqui no canal, do CR Bio 6, parabéns aí pelo canal, todos partiram desse momento aí de estudante, lançaram as bases aí para essa carreira. E não foi diferente para mim. Aqui eu estou com um ilustre professor Salzano, que é um dos ícones da genética, falecido aí há poucos anos, mas que realmente foi uma grande referência para muitos geneticistas. E eu, desde a iniciação científica, já me interessava por essa área da genética. Em 2002, eu fiz o concurso público para perito criminal do estado do Amapá e passei nesse concurso. Desde então, eu tenho trabalhado, né, como perito oficial, e a gente vai fazer essa distinção, o que é a carreira de perito, quais são as atribuições, logo na sequência. Esse universo da perícia, para mim, pessoal, na época, ele era muito obscuro, eu não tinha muita noção de como que era o trabalho do perito oficial, do perito criminal. Eu tinha o interesse de trabalhar como professor da universidade, pesquisador. Esse era o meu sonho naquela época, né? Eu realmente não tinha essa ideia de trabalhar como perito, até porque não era muito falada essa carreira na época. Diferente de hoje em dia, que tem o efeito CSI, né? A partir daquelas séries de TV, Dexter, CSI, entre outras séries, acabou que a profissão meio que caiu no gosto do povo, né? Ficou na moda. Mas naquela época ninguém ouvia falar desse trabalho de perito, não. A gente falava assim, alguém trabalha no IML, que é o Instituto de Medicina Legal. Então, pensou em perícia, você pensava em médico legista, em cadáver, era isso que vinha na cabeça. E, na verdade, a perícia ela tem várias subdivisões. Entre elas, a biologia forense, que eu tive a grata satisfação de ajudar a consolidar. Inclusive com o nosso primeiro livro nacional sobre biologia forense, Introdução à Biologia Forense. Quando eu entrei, nem se utilizava esse termo biologia forense. Foi algo que a gente foi consolidando aí ao longo desses anos. Como eu falei, ela por conta das séries de TV, principalmente o Dexter ou o CSI, ela virou uma profissão meio glamourizada, né? Então você vê ali nos filmes, parece que tudo é muito fácil, que tem muita tecnologia, né? É curioso você conseguir desvendar crimes, e de fato tem um pouco de verdade nisso, mas tem muita lenda também, né? Tem a parte que é a verdade, mas também tem muita ficção em cima. Não é tão fácil assim quanto parece. A gente não tem rotina, isso é uma coisa interessante, porque cada dia você vai se deparar com um caso diferente. Isso aqui foi um caso aí que eu estava coletando material de um cadáver, mas, assim, são casos
curiosos e que realmente traz uma satisfação na medida que você consegue resolver ou colaborar com a resolução de um crime. O perito, o termo perito é um termo genérico, quer dizer que é uma pessoa que tem muito conhecimento em determinado assunto, é um expert, é um estudioso, né, que tem um know-how ali em alguma área. Isso é um termo genérico. Você pode ser perito em jogar futebol, perito em tocar violino, né? Mas o perito oficial é aquele que faz o concurso público e ingressa na carreira. E a biologia é uma das áreas que tem bastante demanda. Na maioria dos editais que são lançados no Brasil, a profissão da biologia sempre está sendo contemplada. Isso é uma coisa muito boa, é uma grande vitória aí para os biólogos, né? O fato de a nossa profissão realmente estar aí sempre sendo lembrada nesses concursos. Nós temos também outras áreas que também têm a nomenclatura de perito, que é o perito judicial e também tem o assistente técnico. Importante também falar sobre essas duas áreas. O perito judicial é um profissional de nível superior que dá suporte na justiça, não necessariamente é concursado, ele pode ser contratado pelo judiciário para auxiliar o juiz na interpretação de algum elemento, de algum caso criminal, ou caso civil também, trabalhista. Então, um biólogo ele pode ser contratado pelo judiciário para dar um apoio, por exemplo, numa questão ambiental, numa perícia, num exame relacionado com um caso que envolva crime ambiental, ou mesmo DNA, ou outra área que o perito da biologia possa dar suporte. Isso é o chamado perito judicial. Não é necessário concurso público, basta ele fazer um cadastro junto à justiça do seu estado. Precisa do que para isso? Basicamente, ele ter graduação e ter conhecimento, ou uma especialização, ou um mestrado em uma determinada área, ele pode fazer esse cadastro. E ele pode ser chamado para realizar, dar esse suporte para o judiciário. O assistente técnico já é um profissional que ele dá suporte para as partes envolvidas numa situação. Então, ele, por exemplo, pode ser um biólogo que vai auxiliar uma das partes, uma empresa que se envolveu numa situação de um crime ambiental. Esse biólogo pode dar um apoio aí para essa empresa. Então, isso aí seria um assistente técnico, também um tipo de perito, particular também. Aqui vocês estão vendo algumas áreas da perícia, né? Eu costumo dizer, pessoal, que a principal atribuição aí de um perito, ou a principal ferramenta do perito, é a sua visão, né? A percepção que o perito tem dos vestígios, dos elementos. Então, assim, você tem que ter muita observação, você tem que ser observador. Aí eu até brinco que, hoje em dia, cada vez mais os concursos estão entrando muita mulher. Muitas mulheres estão entrando nos concursos, porque ela tem uma boa capacidade de observação, né? A gente vê que os homens assim dificilmente conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e a mulher já tem naturalmente essa facilidade. Você vê realmente, em várias áreas da perícia, o ingresso de um número cada vez maior de mulheres. Mas isso é uma característica. E o biólogo na perícia? O biólogo é um profissional extremamente versátil, com a própria profissão da biologia, você tem várias áreas de atuação do biólogo, desde a questão de laboratório, microbiologia, genética, né? Você tem também o local de crime, a gente tem conhecimentos diferenciados aí que podem nos auxiliar em locais de crime, de uma forma geral, a nossa perícia ambiental, que aí o biólogo tem formação, dependendo da sua especialidade, em várias áreas que poderia dar suporte na perícia ambiental. Os conhecimentos de biossegurança que nós temos, como lidar com sangue, como lidar com amostras biológicas, isso favorece bastante também ao ingresso do perito da biologia na profissão. E a própria questão da anatomia, né? Se você vai trabalhar em local de crime, se você vai estar manuseando amostras biológicas humanas, então você tendo conhecimento de anatomia, isso vai favorecer teu trabalho. Nós sabemos que a nossa anatomia também é um diferencial aí dentro das carreiras, que podem ingressar na perícia. E o detalhe, o biólogo ele não estuda só a anatomia humana, né? Ele estuda a anatomia de vários animais, de vários organismos.
Isso é importante. Eu tive casos já de encaminharem para a gente ossos de animais, para saber se era animal silvestre, animal doméstico. É lógico, não somos veterinários que têm um conhecimento mais a fundo, mas o biólogo ele tem uma noção, ele teria como, através da pesquisa, você conseguir diferenciar ali um esqueleto de um determinado animal do outro. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, praticamente em todas as profissões isso ocorre, mas na perícia não é diferente. Nós temos sempre que estar estudando, sempre que estar nos atualizando. A cada 2 anos eu participo do Congresso Brasileiro de Criminalística. Esse ano, agora, nós teremos em São Paulo esse congresso, que é o maior congresso da área da perícia. E lá a gente tem contato com o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à perícia, inclusive equipamentos, novos insumos, ferramentas que estão sendo utilizadas. Você precisa sempre estar tendo essa atualização, para você não ficar defasado. O perito, embora ele tenha a questão, como eu falei para vocês, da visão, da percepção, do detalhe, de verificar, de visualizar os detalhes, tem muito equipamento, muitas ferramentas que você lança a mão para poder desenvolver um bom trabalho. Como, por exemplo, o drone, o GPS, que são alguns exemplos de equipamentos que estão sendo incorporados à rotina da perícia. Mas existem muitos outros. Aqui só para ilustrar uma imagem mostrando essa questão dos equipamentos. As áreas da perícia. Quais são as principais áreas? Nós temos várias áreas, desde as áreas mais generalistas, como, por exemplo, aqui a balística. A balística, ela utiliza de conhecimentos em relação a armamento e a munição. E aí você vai dizer, por exemplo, se aquela arma foi utilizada para cometer um determinado crime, se foi utilizada aquela munição, se ela partiu daquela arma, e até mesmo para você verificar a questão de calibre, questão de eficiência da arma. Você verificar se aquela arma ela realmente está funcionando. O perito da biologia, ele pode atuar na balística? Pode, porque isso aqui, pessoal, é uma profissão, é uma área da perícia, que ela é chamada generalista. Qualquer nível superior que ingresse na perícia pode trabalhar com essa área. Tá bom? Então, isso aqui seria justamente a perícia generalista. Nós temos outra área, documentoscopia, perícia de documento. Você repara aqui que pode utilizar alguns equipamentos, como algumas lupas, alguns equipamentos ópticos, luz ultravioleta, para você revelar marcas latentes, elementos de segurança em dinheiro, em documentos. Aqui também não é uma perícia que exige uma graduação específica. Então, o biólogo ele pode também atuar. Eu acho uma área muito interessante, embora não seja muito biológica, né, como a gente pode perceber, mas ela é muito científica. Então, você lança a mão de tecnologia, de equipamentos, e eu sempre me interesso por essa parte que envolve um pouquinho mais de tecnologia. Então, aqui realmente é uma área que me atrai, mas eu já fiz algumas perícias na área logo no início, mas hoje em dia já faz muito tempo que eu não atuo na documentoscopia. Vocês estão vendo aqui o local de crime, também é uma outra área muito interessante. O biólogo ele tem uma afinidade muito grande, como eu falei, pelos conhecimentos de biologia, conhecimento de biossegurança, de anatomia humana, para saber, por exemplo, a posição de uma determinada lesão no corpo da vítima, né, a posição anatômica, posição que a vítima se encontrava, para você relatar os nomes das estruturas corporais, na hora de você colocar no seu laudo. É lógico que um biólogo ele tem mais afinidade para fazer esse relato e para ter esses cuidados de segurança do que talvez um profissional aí da engenharia ou de outra área. Tá? Embora local de crime também é uma perícia generalista e qualquer profissional de nível superior que ingresse na perícia pode trabalhar nessa área. Aqui é uma imagem mostrando a antropologia forense, que é a análise de esqueletos. Também temos até algumas faculdades de biologia têm a antropologia. Nós temos a antropologia física. Nós tivemos, né, na nossa graduação. E isso favoreceria. Mas aqui geralmente fica mais a cargo do médico legista ou do odontolegista. Dificilmente um biólogo trabalha nessa parte aqui, porque toda vez que você está lidando diretamente com o corpo humano, essa atribuição é mais do médico ou do odontolegista. Nas perícias que são extrínsecas ao corpo humano,
que envolve todos os vestígios adjacentes ou outros elementos que não tenham a ver com o corpo humano, aí é a atribuição do perito criminal, a qual o biólogo se enquadra. E, finalmente, aqui embaixo, você está vendo aqui a genética forense. Eu aqui no laboratório, dando uma aula aqui para alguns alunos, falando dessa área da genética. Papiloscopia, pessoal, que é a identificação das papilas dérmicas, né, que são usadas para a identificação humana. O biólogo pode também trabalhar nessa área. E tem muito de biologia, tanto a formação embriológica das papilas dérmicas, até mesmo como que isso aí fica impregnado nos objetos, tem conhecimentos de biologia em todas essas questões. Aqui nem se fala, perícia ambiental, aí estou falando com biólogo, né? Biólogo que vai ser o carro-chefe aqui desse setor. Lógico que a perícia ambiental é uma perícia muito complexa, ela envolve vários elementos, vários tipos de análise, e aí às vezes você precisa de um químico, às vezes você precisa de um veterinário, você precisa também de um geógrafo, de um geólogo, e aí é uma equipe multidisciplinar, mas que certamente o biólogo tem vez nessa carreira. Aqui um exemplo de uma perícia que eu fiz, de garimpo ilegal, onde você, pela imagem, você consegue ver que precisa de vários profissionais. A gente tem aí uma modificação do solo, e ter talvez um geógrafo e um geólogo para dar esse apoio. Temos também supressão de vegetação, aí você teria que ter um botânico, né? A questão dos animais que são afetados, biólogo novamente, um veterinário, a qualidade da água, aí você vai envolver aí químicos, né? Então você tem uma série de profissionais que se entrelaçam aí nesse tipo de perícia. Dentro da biologia forense propriamente dita, onde você vai ter a supremacia dos biólogos, aí nós temos a hematologia forense, que é o estudo do sangue, tanto do ponto de vista da análise da composição química desse sangue, quanto do ponto de vista das manchas que ele produz. Uma mancha de sangue, uma gota de sangue impregnada num determinado ambiente, ela pode me dar muita informação sobre esse crime, desde a arma que foi utilizada até a altura que aquela gota se desprendeu. Então, a partir da análise das manchas de sangue, você consegue tirar uma série de informações do que aconteceu naquele local de crime. E o biólogo é um dos profissionais aí que mais tem afinidade com essa área. Aqui você tem imagens tanto de manchas diferentes produzidas por instrumentos de crime diferentes, quanto formatos de gota que varia conforme a altura que se desprendeu essa gota. Tá? Então, isso aí traz uma série de informações que te ajudam a entender a dinâmica do crime. Aqui vocês podem perceber a análise química de sangue, né? A análise através da mudança de cor, se aquele é sangue realmente ou é outro produto, se é sangue humano ou é sangue animal, enfim, de um animal não humano, né? E é muito importante isso, a exemplo desse caso. Eu vou mostrar um caso para vocês. Isso foi um homicídio, né, lá no local de crime ainda, e nesse homicídio com disparo de arma de fogo, foi usada arma de fogo, eu observei algumas manchas no piso, próximo do corpo da vítima. Essas manchas pareciam projeções de sangue, indicando uma movimentação, que a pessoa de onde desprendeu essa gota, ela estava em movimento, por isso formou essas projeções aqui, e que apontam o sentido do movimento. Só que, pessoal, eu fiz um teste de sangue aí, e isso não era sangue. Depois, quando eu virei a esquina desse imóvel, eu encontrei ali uma garrafa e uma lata de tinta. E, na verdade, isso nada mais era do que gotas que se desprenderam do pincel da pessoa que pintou ali uns bancos na frente do local do crime. Então, para você ver como você pode se enganar. Então, daí a importância de ter os equipamentos, de ter o material apropriado para você fazer, ter um entendimento adequado sobre esse crime, esses casos criminais. Um outro material que é muito utilizado na perícia, que vocês já devem ter visto aí no CSI, né, é o luminol. O luminol é um produto químico que você borrifa numa cena de crime, e se tiver traços de sangue, ele vai brilhar, ele vai formar uma luz azulada, como vocês podem ver aí, uma fluorescência azulada. E também nós temos a lanterna forense, que através de
de luzes específicas, você consegue revelar manchas invisíveis a olho nu. Tanto o luminol quanto a lanterna forense, elas revelam manchas invisíveis. E são muito úteis aí na investigação de locais de crime, principalmente crimes contra a vida. Aqui um colega nosso, biólogo, que é coautor aí do livro Introdução à Biologia Forense, junto comigo, e ele trata no seu capítulo aí sobre hematologia forense dessas questões que eu citei. Esse aqui é o professor Claudemir, perito criminal lá de São Paulo. Uma outra área que o biólogo domina, e mais ainda, né, que é a tricologia forense. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar dessa área, né? Tricologia forense, o que é isso? Tricologia é o estudo de pelos e fibras. E aqui você pode, por exemplo, avaliar se o cabelo ele foi arrancado, ele caiu naturalmente, ele foi cortado. Se ele foi arrancado, isso pode apontar uma agressão. Você pode verificar se aquele pelo ele é humano ou ele é de outro animal, se é um animal em risco de extinção, se não é. Enfim, dá para tirar muitas conclusões a partir de um fio de cabelo. Tá bom? Então, é uma área muito curiosa e que também colabora bastante com a perícia da biologia forense. Só para vocês verem, trabalha muito com microscopia, com análise microscópica do pelo, e aqui vocês estão vendo pelos que foram arrancados, foi cortado, e também um pelo que caiu naturalmente. E as estruturas do pelo, como, por exemplo, a medula. Essa área eu acho que vocês devem conhecer. Inclusive, aí em Manaus tem os grandes centros, né, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que tem uma vasta coleção de insetos. Eu visitei o Instituto, junto com um colega, o Márcio Barbosa, que é pesquisador aí do Instituto, e conheci a coleção de coleópteros. Entomologia forense é o estudo de insetos e que tem o objetivo de auxiliar a justiça, de alguma maneira. Os insetos eles podem, por exemplo, te ajudar a esclarecer infestações em alimentos. O inseto ele pode causar algum dano para a saúde. Esse alimento que está infestado, está infestado por insetos, ele pode causar algum problema para a saúde. Isso pode gerar uma questão pericial, né? E o perito da área da biologia forense teria que dar essa informação. Também nós temos a área de medicina legal, dentro da perícia de entomologia forense. E a principal utilidade da entomologia forense é estimar o tempo de morte. De acordo... Aqui eu estou coletando os insetos desse cadáver, e nós criamos o inseto até a fase adulta, a partir da espécie, que nesse caso é Clisomia albíceps, nós conseguimos estimar que esse cadáver estava no ambiente há 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 dias ele estava exposto nesse ambiente, a partir da data que ele foi encontrado, né, para trás. E a gente pode estimar que ele estaria, o tempo de morte dele, que é o dia da morte, pode ter sido entre o dia 13 e dia 4. Quem que falou isso para a gente? Foi o inseto. Com base no ciclo de vida dessa espécie, foi possível fazer essa inferência. Um outro caso parecido também, onde você tem insetos coletados de cadáver, e nós estimamos o tempo de morte a partir do ciclo de vida do inseto. Esse foi um outro caso curioso. Todos esses aqui são casos nossos que eu participei, tá, pessoal? Esse foi um caso curioso que chegou para a gente um cadáver carbonizado, e nós avaliando, junto com um colega da antropologia forense, odontologista, o doutor Afrânio Velasco, nós observamos que em determinadas áreas desse cadáver existiam fragmentos de insetos. Isso aqui, para quem não conhece, são pulpas de dípteros. Essa pulpa está carbonizada, como vocês podem perceber. E o que significa isso, meus amigos? Que, provavelmente, esse cadáver ele foi queimado passado algum tempo da morte. Ele ficou ali no ambiente cerca de 5, 6 dias, houve a proliferação de insetos que passaram pela fase de ovo, de larva, até mesmo chegaram na fase de pulpa, quando queimaram esse corpo, e as pulpas foram carbonizadas. Então, uma informação extremamente relevante para a investigação, e que o biólogo da área da perícia, né, de entomologia forense conseguiu esclarecer. E, finalmente, eu chego aqui na área da genética forense. Queria me estender um pouquinho mais de tempo falando um pouco da genética forense, que é a minha área, que eu já venho trabalhando desde 2008, com a implantação do nosso laboratório de genética forense, e até os dias de hoje. O que nós fazemos ali no laboratório de genética forense?
Basicamente, o objetivo do laboratório de genética forense é você vai comparar perfis genéticos, em geral, humanos. Em alguns laboratórios, eles fazem análise de DNA animal, de animal não humano, como, por exemplo, animais em risco de extinção. Eles fazem esse tipo de análise. Nosso laboratório, por enquanto, ainda não faz análise de DNA não humano, somente DNA humano. Também temos alguns laboratórios que fazem análise de vegetal, também não fazemos. Nós focamos principalmente na análise de DNA humano. E nessa análise você vai dizer se esse perfil genético aqui desse cadáver ele é compatível com um familiar que está buscando um parente desaparecido. Então, nós fazemos esse tipo de confronto. Nós fazemos também a análise de mancha de sêmen ou de casos de violência sexual. Então, a vítima tem fragmentos, tem restos de material biológico masculino, seja sêmen, seja sangue, saliva, e nós podemos, a partir desse material biológico, fazer um confronto com o suspeito. E aí você pode, através do DNA, dizer se é compatível ou não. Paternidade criminal. O que é a paternidade criminal, pessoal? Se ocorre o estupro de vulnerável, o que é o estupro de vulnerável? É quando o maior de idade tem relação sexual com uma menina menor de 14 anos. Por mais que seja consentida a relação, isso é automaticamente um crime, que é o estupro de vulnerável. Essa menina, se ela engravidar, é possível se fazer o exame de DNA para verificar se aquela criança é filha daquele suspeito. E se for filho, isso é um crime. Tá bom? E no caso de adultas também, ou de pessoas maiores de 14 anos, não necessariamente adultas, mas que são violentadas, que houve uma violência sexual e que engravidam, também é considerado paternidade criminal. É diferente de uma paternidade civil, onde não há violência, apenas você quer saber se aquela criança é filha daquele cidadão. Mas se correu violência, aí nós falamos de paternidade criminal, e isso é atribuição do laboratório de genética forense fazer esse tipo de exame. Tá bom? Então, são basicamente... E o local de crime também, é uma outra área que a genética atua, que seria analisar vestígios coletados em cenas de crime. Etapas do exame de DNA criminal. A primeira etapa, meus amigos, é a coleta do material biológico. Seja a coleta do suspeito ou da vítima, onde você vai fazer a coleta de um cotonete da boca do suspeito, vai passar um suave, né, na boca da vítima, e você vai ter esse DNA, ou até sangue, embora sangue não está sendo muito utilizado hoje em dia. Isso é a coleta da amostra de referência da pessoa. E você tem também a coleta da amostra questionada, que é o vestígio, aquele dente, aquela mancha de sangue do local de crime, aquele sêmen, isso são os vestígios, são as amostras questionadas. Esse material, uma vez coletado, ele é encaminhado para o laboratório para se fazer a extração do DNA, que é o isolamento do DNA, dos outros componentes celulares, seja de osso, seja de dente, seja de músculo, seja de sangue, seja de saliva, de cabelo, qualquer material biológico que tenha DNA é passível de ser extraído esse DNA. Você vai, então, quantificar esse DNA, verificar quanto de DNA tem na amostra, usando PCR em tempo real. Você vai amplificar as regiões do DNA que você quer estudar. E, finalmente, você vai montar ali, vai analisar, através da eletroforese capilar, o perfil genético daquela amostra. Seja do suspeito, seja da vítima, seja do familiar, enfim. Essas são as etapas que o perito da genética forense precisa passar com suas amostras para chegar na conclusão, onde ele vai, então, fazer a comparação dos perfis genéticos, fazer o cálculo estatístico e fazer o laudo de DNA. Tá bom? Falando assim, pode até parecer complicado, mas, na verdade, pessoal, basicamente é uma sequência de receitas, onde você apenas vai seguir os passos no laboratório. Aqueles colegas da biologia aí que têm afinidade por laboratório, que gostam realmente, porque é um trabalho relativamente metódico, você trabalhar ali com vários tubinhos e vai passando de uma amostra. Quem tem afinidade aí, procure essa área da genética forense, que é gratificante quando você, ao final de todo esse trabalho, consegue resolver um crime. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui de crimes resolvidos usando o DNA.
E aqui a biologia forense é uma etapa também importante da genética forense. A gente não necessariamente colocaria dessa maneira, como uma etapa, mas você precisa fazer triagem. Eu não vou com aquela amostra direto para o exame de DNA. Eu faço muitas vezes uma pesquisa de espermatozoide para ver se aquela mancha é realmente sêmen. Eu faço muitas vezes um teste de sangue para ver se aquilo ali é sangue. Então, genericamente, seriam exames de triagem, que se enquadram dentro daquelas outras áreas que eu já falei anteriormente, que são da biologia forense. Quando você obtém, então, o perfil genético, como nesse caso, que já é uma parte de casuística, eu tenho aqui um perfil genético, isso aqui que a gente visualiza no computador. Esse é um perfil genético de um suspeito de estupro. E aí você compara esse perfil genético com o vestígio, que seria, por exemplo, aqui nesse caso, que foi um caso real, uma veste empregada, onde você utilizou essa veste para obter um material a partir de uma mancha. E essa mancha era de sêmen. Nós conseguimos um perfil masculino. Quando a gente compara um conjunto de números, você não consegue visualizar, aqui embaixo tem números, né, que são os alelos, e esses números, quando eles são compatíveis, você pode dizer que esse cidadão ele pode ser realmente o criminoso, né? Ele não pode ser excluído como criminoso. Nós não falamos nunca que ele é o criminoso. Nós falamos que ele não pode ser excluído e falamos que é tantas milhões de vezes, bilhões de vezes, mais provável que ele seja do que ele não seja. Então, nós usamos em termos de probabilidade. Vocês estudaram bem probabilidade e o biólogo ele tem uma base muito sólida aí de probabilidade, principalmente quando ele estuda a genética clássica, né, onde você utilizava muita probabilidade, as leis de Mendel. Então, tudo isso é aplicado aqui. Para você que está estudando ainda, para você que está fazendo sua graduação e que olha para a genética, nossa, isso é muito chato estudar probabilidade. Isso eu nunca vou usar isso. Está aqui, ó, nós usamos. De fato, isso é a base empregada, inclusive, para fazer o laudo no final do teu exame de DNA. Mais um caso aqui de que o pai violentava 2 filhas e ele teve 8 filhos. E aqui vocês podem ver trecho do laudo que nós fizemos, confirmando que realmente ele era pai e avô dessas crianças todas. Outro pai que violentava a filha, agora nós utilizamos um preservativo. Na parte interna do preservativo tinha sêmen. Com o DNA do sêmen, ele era compatível com o pai biológico da amostra que estava na parte de fora do preservativo, que eram as células ali da mucosa vaginal, né? As células da própria vítima. Então, através de um exame de DNA nesse objeto, comparando a parte de dentro com a parte de fora, foi possível mostrar que realmente o pai daquela menina violentava a criança. Esse foi um caso legal também, bem curioso, interessante, que foi um caso de violência sexual, em que o cidadão aí que era o suspeito, ele se negou a fornecer material, ele não aceitou coletar ali o cotonete na saliva dele. Nós orientamos o delegado a oferecer para ele goma de mascar, o chiclete, e quando ele jogasse fora aquele chiclete, para ele coletar e encaminhar para a gente. E nós utilizamos justamente esse chiclete para fazer a comparação. Reparem aqui, pessoal, agora uma aulazinha rápida de interpretação de exame de DNA. Nós temos aqui, ó, o primeiro perfil é o perfil do suspeito. Um conjunto de números, que são os alelos, o azão azinho para cada região do DNA. Aqui a região D8, que fica no cromossoma 8. O indivíduo ele é 813. E o vestígio, isso aqui foi coletado do chiclete, tá? O material do suspeito. E o vestígio, que é o sêmen presente no corpo da vítima, também é 813. No segundo marcador, o D21, o indivíduo é 29. E o material, 29 também. 1013, 1013, 1112, 1112. Se você observar, todos os perfis obtidos para cada uma das regiões batem com o perfil do vestígio. Tá? É compatível o suspeito com o vestígio. Cada vez que esse perfil ele bate, ele gera um número, que é a razão de verossimilhança. É quantas vezes é mais provável que esse material encontrado no corpo da vítima seja do suspeito do que de que ele seja de outra pessoa da população. Tá? Então, somente com essa região, deu 219 vezes mais provável que o DNA encontrado no corpo da vítima seja daquele suspeito. E assim você faz todos os outros cálculos.
Hoje em dia você tem programas que já fazem para ti esse cálculo. No final, meus amigos, é aquela famosa regra do E. Quem estudou genética aí, quem estudou produto de probabilidades, a regra do E, sabe que você vai multiplicar todas essas probabilidades. E aí, no final, qual vai ser a conclusão do laudo de DNA? Que são 73 sextilhões de vezes mais provável que o suspeito tenha deixado aquele DNA no corpo da vítima do que outra pessoa da população tenha deixado aquele material no corpo da vítima. Então, repara, eu não falo que foi ele que cometeu o crime. Eu falo que é 73 sextilhões de vezes mais provável que seja ele. Tá bom? Então, a gente sempre trabalha em termos de probabilidade. Agora, 73 sextilhões de vezes, né, pessoal? É mais do que é um número maior do que o número de estrelas, eu acho que tem no céu. É ele, né? Muito bem. Então, aqui nós temos aqui um caso também de um cadáver, que foi coletado o material, foi feito o exame de DNA, foi feito o teste para sangue no porta-malas do carro do suspeito, deu positivo para sangue, foi coletado esse sangue, fizemos o DNA e obtivemos o perfil genético aí do porta-malas, fizemos a entomologia forense desse caso também, e nós comparamos, então, o perfil do sangue encontrado no veículo com o pai da vítima, porque o cadáver já tinha sido enterrado. E aí nós observamos aqui, no caso de um exame de paternidade, o que tem que acontecer aqui? O pai e o filho sempre têm que compartilhar um alelo tem que ser igual. Então, o pai é 1517, o DNA do carro era 1516, ele compartilha o 15, então é compatível. E aí nós vamos avaliando cada um dos marcadores. Todos têm que ter pelo menos um número igual entre pai e filho, é assim que a gente interpreta um caso de paternidade. Nesse caso, é uma paternidade criminal. Tudo bem? Então, aqui você confirmou que aquele material encontrado no porta-malas do carro do suspeito era realmente do pai, era realmente do filho daquela pessoa desaparecida. Um outro caso curioso também era um crime que envolveu um cadáver, era um advogado que foi carbonizado dentro do seu veículo e suspeitou-se, depois de 2 meses do crime, que esse tenha sido o local do crime. A perícia foi até lá e, usando o luminol, foi identificado nesse piso que você está vendo aqui, ó, com a luz normal ambiente, você está vendo aí que está bem limpinho, né? Quando você aplica o luminol e apaga a luz, olha aí, as manchas de sangue invisíveis, que são possível visualizar através da fluorescência do luminol. Foi coletado, então, material a partir desse piso e obtivemos um perfil da vítima, né? Foi compatível com o perfil da vítima. Então, nós confirmamos, de fato, que esse era o local do crime. Mais um caso aqui também de um cadáver que foi encontrado. Ele estava no fundo de um lago, um cadáver de uma vítima de sexo feminino. Quando esse lago secou, teve uma estiagem muito grande aqui na cidade, e o lago secou e foi encontrado esses restos mortais aí, que eram mandíbula, uma mandíbula e outras partes do corpo também. Mas a mandíbula, especificamente, foi encaminhada para se fazer o exame de DNA. A partir do dente, foi possível fazer o exame e nós confirmamos que tratava-se de uma pessoa que tinha desaparecido 3 anos antes. Ela foi vista com vida pela última vez, andando nas proximidades desse local, com o ex-marido dela. E foi possível, então, apontar a autoria posteriormente. Aqui alguns processos lá dentro do laboratório de DNA, desde a fragmentação do osso, do dente. Aqui no caso de osso também, nós também processamos amostras de osso, como vocês podem reparar. E com o que você vai comparar? Esse caso aqui foi um senhor que morreu, ele não tinha parentes do mesmo biológicos, parentes biológicos, tinha esposa, mas não tinha parente biológico, para fazer a comparação, e nós comparamos, então, com a lâmina de barbear dele. O DNA do osso com o DNA da lâmina de barbear. Esse caso foi interessante porque a gente primeiro pediu a escova de dente dele para a esposa. E aí a esposa falou que ela usava a escova de dente junto com o marido. Aí ficaria complicado de fazer o DNA. Né? E aí a gente falou, não tem barbeador? Aí ela trouxe o barbeador que ele usava. Ainda bem que ela não usava o barbeador também. Conseguimos fechar esse caso. Um outro caso curioso é um caso dessas 2 ossadas que foram encontradas à deriva dentro de uma pequena embarcação. Essas 2 ossadas não se sabia nada sobre ela.
e foi na costa oceânica aqui do estado. Então, provavelmente não era do Brasil. Ele chegou ali próximo do litoral, os pescadores viram e trouxeram. E nós fizemos o DNA dessas duas ossadas, inclusive, nós fizemos o cálculo de ancestralidade. Quantos por cento de africano, europeu, indígena, para tentar traçar ali a origem, possível origem desses cadáveres. Inclusive, esse caso saiu aí numa revista náutica, O Mistério no Mar, saiu uma reportagem bem interessante sobre esse caso. E assim nós tivemos vários outros casos, principalmente de cadáveres desconhecidos, cadáveres carbonizados, como esse outro caso aqui. Caso de exumação, eu participei. O que é a exumação? Pessoal, é importante saber que você tem a inumação, no caso, quando você vai colocar debaixo da terra, inumar, quer dizer, colocar debaixo da terra, e exumar, quer dizer, retirar debaixo da terra. Então, aqui você está retirando um corpo para fazer uma nova análise. E aqui, do ponto de vista judicial, você quer saber alguma informação que você não obteve da primeira vez. Eu participei dessa exumação, foi também um caso interessante. Uma família tinha o seu ente, né, enterrado no cemitério aqui na cidade, e quando eles foram um determinado dia, simplesmente a sepultura tinha sido vendida para outra pessoa. E o cadáver do seu parente não estava mais lá. E aí apontaram uma outra sepultura em outro cemitério e a gente foi encaminhado para lá para verificar se esse corpo realmente era daquele familiar que tinha sido deslocado lá daquele cemitério. E aí precisamos fazer o exame de DNA para confirmar. Eu participei coletando as amostras, junto com um colega odontologista e um médico legista, para saber exatamente que material seria o ideal para fazer o exame de DNA. Coletamos o dente e fizemos o processamento desse dente aí. Aqui umas imagens do laboratório, alguns equipamentos que nós utilizamos. A vítima, pessoal, ela pode, muitas das vezes, quando você tem uma violência muito próxima, utilizando esganadura ou então arma branca, a vítima pode agredir também, atacar o agressor. E, nesse caso aqui, essa vítima, ela arranhou o agressor. Como ela tinha a unha comprida, a gente suspeitou que poderia ter DNA debaixo da unha. Fizemos o DNA e realmente nós obtivemos aí um perfil masculino a partir da unha coletada desse cadáver. Então, foi um caso curioso também. O laboratório de genética forense ele também processa amostras relacionadas com casos de desastre em massa. Naufrágios, acidentes aéreos, incêndios. Nesse caso aqui foram 2 carros que incendiaram e acabaram levando a óbito 8 pessoas que foram carbonizadas. Nós fizemos o DNA, identificamos as 8 vítimas. Vocês podem reparar aqui o grau de degradação. Também fizemos aí, no caso eu participei da identificação das vítimas do voo 447 da Air France. Aqui vocês podem ver o meu trabalho lá em Brasília, junto à Polícia Federal. Houve uma força-tarefa na época, isso foi em 2009, e eu participei dessa identificação. Aqui as amostras que nós utilizamos para a identificação. E mais recentemente nós trabalhamos aí na identificação das vítimas do naufrágio do Ana Carolina III, que foi um naufrágio que ocorreu agora em 2020, no início do ano. E nós tivemos aí mais de 39 cadáveres. A maioria desses cadáveres foi possível identificar por impressão digital ou por arcada dentária, mas alguns deles estavam em graus de decomposição muito avançado que não permitiu esse tipo de identificação. E aí foi necessário lançar a mão do exame de DNA. Foi o que nós fizemos. Muitos mergulhadores aí trabalharam, o barco estava completamente submerso, e posteriormente ele foi reflutuado e alguns corpos foram retirados. Essa segunda leva de corpos, que já da reflutuação do barco, que já estavam muito decompostos, e aí nós tivemos que fazer o exame de DNA. Vai ter alguns dados técnicos, mas basicamente nós trabalhamos com dentes e ossos, alguns músculos, mas a maior parte estava muito degradado já. Como os corpos eram envolvidos lá na cena do crime para encaminhamento para a polícia técnica, e aqui como eles eram examinados em seguida lá na medicina legal. Esse é o material que chegou na medicina legal, e esse é o material que chegou para a gente no laboratório de DNA, basicamente ossos, dentes, e a gente trabalhou em cima desse material para obter o perfil genético, fazer a comparação com os familiares. E nós podemos, então, colaborar com esse caso do naufrágio.
Bem, pessoal, mais recentemente nós estamos muito envolvidos na implantação do Banco de DNA Criminal. Esse banco ele foi um projeto que se iniciou lá em 2008, 2009, com o apoio do FBI, que cedeu o banco americano, que é o software, né, usado nos Estados Unidos, que é o CODES, e ele cedeu esse software para o Brasil utilizar, e a partir daí se desenvolveu o projeto do CODES. O que significa esse banco de DNA? Nós temos aí vestígios que são coletados em crime, locais de crime, Brasil afora. Esses vestígios, mesmo quando não tem suspeito, eles são processados, é obtido o perfil genético, esse perfil genético vai para o banco, vai para o software. Um software que tem uma interface local, né, nos seus estados, em cada estado tem um banco próprio, e também tem uma interface nacional, onde você envia os perfis estaduais para esse perfil nacional, para esse banco nacional. E esse banco faz uma busca no Brasil inteiro. Nós temos aqui também os condenados, suspeitos, que têm o seu DNA obtido e incluído também no banco. E esse banco faz essa varredura entre condenados, suspeitos e os vestígios, e também entre cadáveres desconhecidos e familiares de pessoas desaparecidas. Isso faz uma varredura em nível nacional. Aqui nós temos algumas imagens de eu coletando material biológico de condenados no sistema prisional, a equipe que trabalhou nesse projeto aí de coleta de condenados, e nós incluímos, então, esses condenados no Banco Nacional de DNA Criminal. Tivemos vários investimentos do governo federal, uma série de equipamentos. A gente tem alguns vídeos aí que falam desses equipamentos, de para que eles servem. Seria um pouquinho, talvez, cansativo a gente falar aqui desse processamento, mas se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto, depois só entrar em contato. E recentemente nós já começamos a ter os frutos desse trabalho, desse banco de DNA, que é algo muito recente. Começou em 2009, mas somente em 2012 que teve a lei que implantou de fato esse banco, e somente muito recentemente, mais especificamente 2017, 2018, 2019, é que esse banco tem crescido com a inclusão de perfis aí de condenados e outras amostras. E nós começamos a ter um match, que não é aquele match lá do Tinder, né? É um match aí meio... Vocês não gostariam de estar nesse match, que é quando você tem um suspeito e o perfil genético dele bate com um crime, um vestígio. E aí você tem aí o match que nós falamos. Então, nós tivemos aí um condenado do Amapá, que bateu com um caso de estupro também no Amapá. Nós tivemos aí um condenado do Amapá, de 2019, que bateu com assalto ao correio, que foi investigado pela Polícia Federal, tinha sangue num veículo que foi usado na fuga dos criminosos, e esse sangue batia com o perfil do condenado. Nós tivemos aí um condenado em 2019, aqui pelo estado do Amapá, que foi coletado o perfil em 2019, e que bateu com um caso de latrocínio no estado do Pará. Então, o condenado está aqui no Amapá, e o crime, o vestígio desse latrocínio, foi coletado em 2017 no estado do Pará. Quando subiu esse perfil para o banco, bateu com esse condenado aí, contando que ele cometeu esse crime. E, finalmente, um caso de estupro no Amapá, que bateu com outro caso de estupro. Tivemos também um caso, que não está aqui, eu acho, não está aqui, que foi um caso no Banco do Brasil, aqui na cidade de Santana, no estado do Amapá, e o perfil genético de uma bituca de cigarro jogado na cena do crime bate com o perfil genético de outro assalto a banco na Caixa Econômica, numa cidade do interior do Paraná. Também uma bituca de cigarro, quer dizer, o cara sempre que cometia o crime dava uma fumada, né? E nesse caso, as duas bitucas de cigarro tinham o mesmo perfil genético. Uma no Amapá e outra lá no extremo sul, lá no Paraná. Né? Só para ter uma ideia de como essa ferramenta ela vai ter uma grande utilidade. Já tem uma grande utilidade, mas no futuro, com o aumento do banco, a gente vai ter muitos casos sendo, de fato, resolvidos aí utilizando essa ferramenta. Atualmente, nós estamos aí, junto com os colegas, aí, alguns peritos, alguns estagiários, trabalhando nos casos de crimes sexuais, principalmente nos vestígios de crimes sexuais sem suspeito. Então, a menina sofre uma violência sexual, é encontrado sêmen no corpo dela, só que não tem suspeito. Até então, esse material ficava congelado, não era feito nada com isso. E, atualmente, nós estamos processando esse material para colocar também no banco de DNA e, futuramente, você começar a resolver crimes aí de 5, 10 anos atrás.
que não tinha solução. Tá? Então, o projeto que a gente está investindo, o nosso trabalho atualmente nesse caso do backlog de crimes sexuais. Nós chamamos desse backlog, que são casos acumulados, vestígios acumulados nas geladeiras, e a ideia é processar todos esses vestígios. Bem, pessoal, eu comecei a minha apresentação falando para vocês que eu tinha um sonho, né, quando eu era da faculdade, de ser pesquisador. Quando eu entrei na perícia, falei, caramba, vou fazer um trabalho bem técnico, que eu não vou mais ser pesquisador, não vou mais estudar, enfim, não vou fazer pesquisa, né? E, na verdade, não. A gente consegue também trabalhar como pesquisador, porque você trabalha com ciência, você trabalha com novas técnicas, com novas tecnologias, com novas ferramentas, com novos protocolos. Eu costumo sempre aproveitar tudo que eu produzo ali, do ponto de vista técnico, sempre que eu consigo, eu tento publicar, eu tento submeter os trabalhos dos meus alunos também, que eu continuo dando aula. Eu sou perito há 18 anos, mas sou professor há 22 anos, então eu tenho meus alunos aí, a gente sempre tem trabalhado, sempre enfatizo muito a importância de fazer um artigo científico. E a gente sempre tem produzido, né? Aqui são algumas publicações que eu, junto com nossos colaboradores, submetemos e aprovamos recentemente, e temos agora um trabalho a ser publicado agora em dezembro, na revista Criminalística e Medicina Legal, sobre 11 anos de estudo de crimes sexuais no estado do Amapá. Então, esse é um trabalho bem interessante. Todos esses trabalhos, esses artigos estão à disposição. Quem quiser, depois pode entrar em contato, que eu passo. Tem desde casos de entomologia forense até casos envolvendo genética, passando por também estudos da área, como esse caso de crimes sexuais. E, por último, para fechar, eu estou quase fechando a 1 hora que eu me comprometi aí de apresentar, para não ficar muito extenso, depois a gente abrir para as perguntas. Eu queria falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, que é uma outra área que me interessa muito, a inovação e o empreendedorismo. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de ter várias experiências ao longo da vida, né? Desde da questão da biologia em si, passando como servidor público, como perito criminal, passando também como professor, eu sou professor até hoje, e também eu montei uma empresa, então eu sou um empresário também, a gente tem uma empresa de pós-graduação, e eu queria colocar para vocês que o biólogo ele tem uma vasta oportunidade de trabalho, não é só concurso público. Hoje em dia, eu vejo que, durante muito tempo, principalmente na minha época de graduação, era muito enfatizada a questão do concurso público. E a gente tem que buscar outras oportunidades. Hoje em dia está cada vez mais difícil o concurso público. Tudo bem, tem ainda essa oportunidade do concurso, tem salários bons, não vamos abandonar essa possibilidade, mas você também tem outras possibilidades dentro do empreendedorismo. E a nossa carreira de biólogo, ela abre uma série de leques para você trabalhar. Nós estamos aqui na Amazônia, nós temos a biotecnologia, nós temos os bioprodutos, nós temos os materiais florestais, as consultorias ambientais, nós temos a própria área da educação, né? Então, tem uma série de possibilidades que eu vejo que ainda é muito pouco aproveitado, ainda é muito pouco enfatizado dentro da nossa carreira. Então, eu queria também finalizar mostrando essa nossa experiência. Em 2015, eu criei o INFOR, que é o Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses, onde nós temos aí tanto a parte de consultoria, perícias particulares, mas também cursos de extensão, cursos livres, né, cursos profissionalizantes e cursos de pós-graduação em parceria com 2 faculdades. Nós temos aí cursos próprios nossos, que nós aprovamos. E aqui alguns exemplos de cursos que nós temos aí disponíveis no momento, só para enfatizar, para mostrar para vocês o leque de possibilidades aí de atuação e esse exemplo aqui que, a meu ver, é um exemplo que vale a pena ser apresentado. Nós estamos aí já há 5 anos com essa empresa e já abrimos filiais em Florianópolis, aqui em Macapá, Belém, temos parceiros em São Luís, até em Manaus, nós temos um colega, né, o perito da biologia, inclusive aí o João, que é o responsável do Infora em Manaus, e nós temos também cursos, tem uma plataforma de cursos online, aqui alguns dos cursos que a gente oferece nessa plataforma, e temos as nossas especializações, temos vários cursos de especialização, com ênfase na especialização em Biologia Molecular e Genética Forense e na especialização em Perícia Criminal. Tá? Só para ilustrar realmente para vocês de que também tem esse caminho do empreendedorismo, que a gente tem que trilhar.
Os biólogos têm que buscar também esse espaço aí para a gente. Queria mostrar aqui os 2 livros que eu participo como organizador, o Biologia Forense junto com o Claudemir, que conta com a participação de outros colegas peritos, e o Genética Forense, que conta com a participação de alguns outros colegas na organização e colaboradores aí dos capítulos. Então, esse aqui, os 2 são inéditos, né? A temática Biologia Forense e Genética Forense é inédita no Brasil, e são livros realmente que nos orgulham muito ter feito parte desse projeto. Nós temos também o nosso canal no YouTube, que é o Infor Brasil. Também convido a todos a assinar esse canal, assim como o canal do Conselho CRF6, assinem também o canal. Aqui nós temos várias videoaulas da área de biologia, da área de genética, da área de local de crime, perícia criminal, balística, enfim, tem uma gama de áreas e alguns vídeos, várias videoaulas aí para vocês poderem assistir e conhecer um pouquinho mais sobre a perícia, videoaulas gratuitas aí para vocês terem contato com essa carreira, entender um pouquinho mais dessa carreira. E, finalmente, eu deixo aqui meus contatos aí para vocês, o meu WhatsApp, meu Facebook, convido vocês a acompanhar aí o meu Instagram, prof_pablo.francês, e o meu e-mail. Então, por aqui eu finalizo essa apresentação, agradecendo novamente a participação nesse evento, dizer que é uma grande honra para mim fazer parte desse esforço aí do Conselho de Biologia aqui da 6ª Região, de fazer a divulgação científica e de divulgar as áreas que o biólogo pode atuar, tá bom? Então, para mim, realmente, fiquei muito feliz de ter sido lembrado para falar sobre a perícia. Agradecer especialmente ao meu amigo Marcelo, que foi provavelmente quem sugeriu o meu nome. Tá bom? Então, aqui eu abro para as perguntas, se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, que a gente está aqui para esclarecer da melhor maneira. Queria agradecer aí o doutor Pablo. Eu, particularmente, fiquei muita informação muito boa. Inclusive, o senhor citou um biólogo aqui do INPA, que é o Márcio Barbosa. Isso, eu fui estudante lá do laboratório de coleóptero, né? Inclusive, a gente coletou alguns profoneiros Lancer, né? Que é o coleóptero bem comum em cadáver, né? Sim, e eu também participei de um trabalho com a doutora Ruth, não sei se você conhece aqui do INPA. Esqueci o sobrenome dela, a doutora Ruth, ela tinha Pois é, ela trabalha nessa área da entomologia forense, mas queria lhe agradecer aí pela belíssima apresentação, né? O seu trabalho aí de excelência. Obrigado. Aqui no nosso canal a gente está recebendo muitos elogios, né? Inclusive o biólogo, ele citou a sua habilidade, o seu conhecimento em detalhar suas fases de processo de trabalho, né? Fiquei impressionado com essa sua visão do empreendedorismo, da inovação. Aqui a gente do CRBio, a gente trabalha exatamente tentando levar ao biólogo essa possibilidade, né, de empreender, né? O mercado de trabalho, ele é muito aberto para quem tem conhecimento, e o biólogo é um profissional que tem um conhecimento multidisciplinar, né? O senhor citou aí da matéria-prima aqui da nossa Amazônia, que pode ser explorada, né? E a gente tem algumas perguntas aqui para não estender. São 17 perguntas, professor. Eu vou adiantar aqui. A primeira é bem simples. Beatriz Dantas pergunta: o professor ingressou no laboratório forense por concurso? Ingressei na perícia técnica por concurso público em 2002, fiz a prova, né? E na época, pessoal, até é importante destacar isso, a biologia ainda não era muito bem vista, vamos dizer assim, na perícia, porque era dominada por algumas carreiras na saúde, e aí bloqueava um pouquinho a biologia. Nesse concurso, por sorte, estava incluída a biologia, só que era um concurso que estava todo mundo junto, era farmacêutico, biólogo, veterinário, etc. E, na verdade, foi um concurso bem direcionado para a farmácia, porque caiu farmacologia, coisas que a gente não vê, né? Caiu essa parte de química mais pesada. E, assim, eram 7 vagas, eu tive a sorte de conseguir a última das 7 vagas e entrei
meio que intrometido nesse concurso. Fui meter de intrometido, porque, na verdade, era um concurso feito para farmacêutico. Só entrou 6 farmacêuticos e eu de biólogo lá de penetra. E desde então eu vi que melhorou bastante essa questão, a gente fortaleceu muito a biologia dentro da perícia. Hoje em dia ninguém mais vê dessa maneira. Na época eu tive uma certa dificuldade também de entrar no laboratório. Ele fala: o que tu vai fazer no laboratório? Não tem muito o que tu fazer no laboratório. Depois que eu entrei, né, a gente implantou a biologia forense, implantou o laboratório de genética forense, né, e estamos dando toda uma resposta aí para a sociedade. E, felizmente, eu mostrei para eles o que a gente poderia fazer, né? Um biólogo poderia fazer no laboratório. A presidente pediu a fala. Presidente Yamile Benayon, a senhora encontra na sala. Boa noite. Desculpa, eu tive um problema técnico aqui no som, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer pela excelente palestra. Com certeza, essa é uma área extremamente importante para o biólogo, e o nosso convite formulado para você foi exatamente por esse interesse grande dos biólogos, dos profissionais. Nós temos 86 áreas de atuação e a perícia criminal é uma delas, muito importante. E você destacou bem a parte do empreendedorismo, que é isso que nós, enquanto conselheiros, né, do CRBio 06, queremos colocar desse modo assim, muito bem feito que você fez, trazendo oportunidades para esse profissional que terminou a graduação e que precisa dessas informações para também entrar nessa área, né? Então, assim, a minha pergunta para você é em relação a área da perícia criminal, quais são as disciplinas mais importantes ao seu conhecimento que você acha que seria interessante para o biólogo profissional ter na graduação para adentrar na perícia criminal? Então, essa é a minha pergunta, né? E agradeço desde já a sua colaboração e o apoio. Perfeito, doutora. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo seu trabalho à frente do Conselho Regional de Biologia 06. Em relação à sua pergunta, quando a gente lançou o livro de Introdução à Biologia Forense, é importante colocar que não se chamava, não se usava esse termo biologia forense. Era usado o termo entomologia forense, hematologia forense, genética, tudo separado. E aí, alguns anos atrás, nós viemos consolidando, Claudemir, eu, os biólogos que conseguiram romper essa primeira barreira, né, e entrar na perícia, nós viemos consolidando o termo biologia forense, porque que congrega esses conhecimentos biológicos que são aplicados na perícia. E aí você tem a hematologia forense, que é a análise de sangue, que eu falei aí na apresentação. Nós temos também a botânica forense, nós temos a genética forense, nós temos a perícia ambiental, que também é uma área dentro da biologia forense que a gente considera. Essas são as principais áreas aí que são os arcabouços. A tricologia, que é o estudo de pelos e fibras, que também entra como uma disciplina. Mas eu sugiro, assim, de imediato, para a graduação, e aí já é um trabalho que a gente fez no livro Introdução à Biologia Forense, também de divulgação dessa área. E muitas faculdades acabaram incorporando. Isso que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, eu participei agora de uma live no Dia do Biólogo, da Faculdade de Ribeirão Preto, agora eu esqueci o nome lá da faculdade, fugiu aqui, mas uma faculdade lá de Ribeirão Preto, São Paulo, e que eles utilizam o livro de Biologia Forense na disciplina Biologia Forense. Então, eles criaram a Biologia Forense, usam um livro, então eu fiquei muito feliz de ver a disseminação realmente dessa disciplina nos currículos das universidades, nos cursos de Biologia. E também eu sugiro para o curso de Biologia a genética forense. São as duas áreas que eu acho mais importante nesse primeiro momento de incorporar dentro da grade. Biologia forense, que é mais amplo, vai falar de sangue, vai falar de sêmen, de análise de sêmen, de amostra biológica, de como coletar, como conservar,
etc. E também a genética forense, que já trata de uma gama de outros aspectos aí, do DNA aplicado para a área criminal. Perfeito, professor. Também seria relevante nós focarmos quanto aos concursos, né? O profissional questiona qual a demanda de concursos para o perito criminal, né? Então, na sua opinião, qual seria, né, essa demanda, se o mercado está bom, qual que é o campo de atuação principal dele como biólogo, né, na sua experiência de 18 anos, né, e levar essa informação para os nossos biólogos que estão aí assistindo. Ótimo. Professora, como eu falei, o biólogo, ele cada vez mais é visto como um profissional muito relevante para a perícia. Então, não se pensa mais em perícia sem o biólogo estar presente. Todos os laboratórios, as unidades periciais brasileiras, elas incorporam aí biólogos na sua grade aí de profissionais, porque ele tem essa multivalência, né? Ele pode tanto trabalhar em local de crime e, principalmente, trabalhar na área de laboratório. E no laboratório você tem vários aproveitamentos, desde a biologia forense, incluindo a genética forense. A perícia ambiental, por exemplo, muitos são biólogos. Tem uma grande demanda, né, Brasil afora. Local de crime, também tem um biólogo aí atuando, né, em perícia em local de crime. Então, assim, eu vejo como crescente essa demanda, até porque ele ganha uma importância, principalmente quando a prova biológica ela consegue resolver, por exemplo, a autoria do crime, quem é que cometeu aquele crime, com o advento do DNA, o biólogo ganha uma importância muito grande. Até então, você não tinha essa possibilidade de fazer um exame de DNA. Hoje você tem. Então, a coleta da amostra biológica ela se torna algo muito relevante. E quem é que tem mais conhecimento sobre coleta, preservação, evitar contaminação? É o biólogo. E aí ele ganha um know-how aí para esse ingresso. Os concursos, de uma forma geral, infelizmente, aí, com a crise, eles acabaram ficando para outro momento, né, em muitos estados, mas tem alguns estados abrindo vagas para concurso. Nós tivemos recentemente aí Santa Catarina, depois tivemos Espírito Santo, acredito que o estado do Pará em breve vai abrir concurso, tem agora para papiloscopista, então eu acredito que é uma carreira boa, é uma carreira que eu me orgulho muito e traz uma satisfação pessoal, você consegue trabalhar com ciência, resolvendo casos, vendo o resultado do teu trabalho, colaborando com a sociedade. Então, é bem remunerado, como até o Felipe comentou já, em muitos estados, aí em Manaus, por exemplo, no Amazonas, é um dos melhores salários, né? Está mais de R$20 mil o salário de um perito. Então, é bacana, vale a pena. O conselho que eu dou para os alunos que estão acompanhando é estudar, porque cada vez mais, assim como o salário está melhor e a visibilidade está melhor, a concorrência também está aumentando. Então, estudar, principalmente hoje, cai muito material, muita disciplina da perícia mesmo. Por exemplo, não cai a física, a química, a biologia convencional. Já cai a genética forense, já cai a biologia forense, a medicina legal, coisas que realmente são do dia a dia do perito. É isso que cai nos concursos atualmente. Tá? Para perito da área de biologia, muita perícia ambiental, muitas áreas da questão do meio ambiente, cai bastante nos concursos, e também são essas duas áreas, a parte de laboratório, que é a genética forense, a biologia forense, e a parte de ambiental. Essas duas áreas caem bastante nos concursos. Então, é algo que você já pode começar a estudar. E a outra coisa que sempre cai para concursos periciais é direito. E aí tem que estudar um pouquinho de direito, que não é muito a nossa praia, né? Mas aí tem o direito penal, processo penal, às vezes o constitucional, administrativo. É bom já ir também dando uma lida nisso. Como o nosso tempo é escasso e as minhas questões principais são essas, eu vou passar a palavra para o moderador, nosso querido tesoureiro, Zé Felipe, para ele prosseguir com as demais perguntas do público, né? E desde já quero agradecer mais uma vez a sua participação. Contamos com você em outros momentos, né, para a gente debater e falar mais, né, dos aspectos da perícia criminal, que com certeza é de interesse para nós como biólogos. Muito obrigada, desde já. Obrigado, doutora. Conte comigo.
Então, agradeço aí a presidente Amília Benayon, dando continuidade aqui. Tem algumas perguntas que são repetidas, eu vou filtrando, tá? A pergunta surgiu de Bianimal Yuri Domeniconi, né? Ele pergunta: perito judicial biólogo pode atuar na perícia criminal caso falte o biólogo perito concursado? Aí você tem uma distinção. Você tem o perito judicial, que é aquele que presta serviço para o judiciário. Você tem o perito criminal, que é aquele que faz o concurso e ingressa na carreira, perito criminal oficial, né, que faz a carreira. E aí ele falou de um outro tipo de perito, que é o perito ad hoc, que eu não falei, eu acabei não comentando. O perito ad hoc é aquele perito que pode ser um biólogo que está lá no interior do Amazonas, uma cidade muito pequena, isolada, e que não tem perícia oficial, não tem nenhum perito oficial na cidade. Vamos dizer que aconteceu um crime nessa cidade e não tem condições de mandar um perito de Manaus para lá, muito longe, não tem acesso, complicado. A autoridade policial, o delegado ou a autoridade policial, a local, ela pode nomear esse profissional biólogo para ser o perito ad hoc nesse caso. Então, ele vai trabalhar como perito ad hoc para aquela questão específica, aquele caso específico. Então, é isso que ele perguntou. Então, se você não tem um perito oficial, ele vai ser um perito ad hoc, nomeado pela autoridade policial para fazer aquele trabalho. Pode acontecer isso, sim. Tá correta a afirmação dele. O que é diferente do perito judicial. Tá? Só teve essa modificação aí. O perito judicial é um profissional particular, termina o curso de biologia, gosta muito de ambiental, gosta muito de insetos, e ele resolve levar o currículo dele lá no tribunal. Ele chega lá e cadastra o currículo dele. Se tiver alguma perícia que envolva essa área, me chama. Deixa o telefone dele, deixa o contato dele. Quando tem uma perícia naquela área, ligam para ele. E aí ele vai lá e vai apresentar os honorários que ele vai cobrar. O judiciário vai avaliar os honorários, ver se está de acordo e vai fazer, então, a contratação lá do trabalho dele. E ele vai fazer aquele serviço. Então, isso é o perito judicial. Tá? Obrigado, professor. Seguindo as perguntas, Yari Martins e também a consultoria, Olos Consultoria Ambiental, e a Luana Cristina fizeram perguntas parecidas, né? Basicamente, eles perguntam se o profissional biólogo licenciado ele tem capacidade, né, no caso não é nem capacidade, se ele tem permissão para se prestar o concurso, né? E aí eu acho que eu já posso até responder, né, professor? Porque isso aí é uma questão do edital, né? O edital é que vai limitar, né? Exatamente. Quando eu fiz o concurso para perito aqui do Estado, não tinha essa questão de licenciatura ou bacharelado. O edital estava aberto. Ele pedia profissional de farmácia, veterinária, biologia, então ele era bem genérico. E aí eu tinha só licenciatura na época. Só que eu queria fazer o concurso da Polícia Federal. E na Polícia Federal, naquela época, estava amarrado para bacharel. E aí eu fiz em seguida, na sequência, o curso de bacharelado. Eu fiz só uma complementação na UFPA e terminei bacharelado. Acabei ficando licenciado e bacharel. Só que, assim, eu vejo que muitos concursos não estão amarrando o bacharelado ou a licenciatura, mas alguns ainda colocam. E aí, geralmente, é o bacharelado que eles colocam. Então, depende do edital, como o Felipe comentou. Geralmente, os editais eles pedem registro no conceito de classe, né, para poder você prestar o concurso, né? Já, no caso, você pode até prestar o concurso sem estar registrado, mas se for tomar posse, eles pedem o número de registro, que é para justamente você ter uma anotação de responsabilidade técnica, né, para eventual situação de comprovação de experiência, você tenha o seu registro de experiência profissional. Dando continuidade, professor, a Mariana Hentzer, esse nome aqui não é brasileiro, né? Ela pergunta se o seu laboratório está vinculado a alguma associação, alguma universidade, algum instituto de pesquisa, ou se é só ligado à justiça ou à área governamental, no caso.
O nosso laboratório de genética forense da Polícia Técnica, ele é ligado à rede integrada de laboratórios do Brasil de genética forense, que tem assim uma rede de laboratórios das perícias brasileiras. Então, assim, ele não é um laboratório basicamente de pesquisa, ele é um laboratório mesmo de trabalho da perícia, né? Então, a questão da pesquisa é por afinidade nossa. A gente tem uma afinidade de fazer pesquisa, de fazer publicação, e aí a gente vai fazendo as coisas. Mas, geralmente, a gente segue a linha daquilo que a gente já está fazendo dentro do trabalho mesmo, da rotina. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma pesquisa, dificilmente vou fazer uma pesquisa com animais do zero, vou pegar primatas para estudar no laboratório. Não, DNA de primatas. Eu faço estudos dentro daquilo daquela minha demanda de trabalho mesmo. Então, a gente não tem uma vinculação com a universidade, o nosso laboratório da polícia científica, tá? Nós não temos vinculação com nenhuma universidade, nenhum instituto de pesquisa. A nossa relação é diretamente com a Polícia Técnica e com as unidades de laboratório de genética do Brasil. E tem uma coordenação aí da Secretaria Nacional de Segurança Pública em relação a essa rede de laboratórios. Essa rede ela foi criada principalmente para trocar informações genéticas, os perfis genéticos entre os laboratórios. Certo, obrigado, professor. Neide Martini, ela faz uma pergunta que se existe um período para extrair o DNA de vestígios de sêmen em veste de vítima, ou pode ser extraído a qualquer tempo, né? Ótimo. O sêmen, quando ele está no corpo da vítima, na vagina, por exemplo, ele rapidamente vai se degradar. Em torno de 72 horas, você não vai mais encontrar, pela ação de bactérias, de organismos. Já o material seco em uma veste pode durar anos, pode durar décadas, né? Tem um caso aí do Jack Stripador, que foi encontrado material numa veste de uma das vítimas, que eles fizeram um DNA, e dizendo eles, né, os pesquisadores, conseguiram identificar quem era o Jack Stripador, né? Através de material de mais de 100 anos atrás. Então, dependendo de como esse material foi conservado, você consegue obter perfil genético, mesmo passado muito tempo. O principal inimigo do DNA é a bactéria, o micro-organismo. Então, se tiver úmido, ele vai degradar, vai ser decomposto. Mas se ele estiver seco, isso pode durar muito tempo. Outra pergunta, Débora Eitz. Quando se recusam a fornecer o DNA e este é coletado sem conhecimento do suspeito, caso seja compatível, o DNA é válido juridicamente? E aí, já complementando, Márcia, ela colocou lá também que era a mesma dúvida que ela tinha. Existe já algumas determinações já em relação a casos anteriores, em que quando o indivíduo ele lança o objeto no ambiente, isso pode ser coletado sem problema nenhum. Tá? Independente se você ofereceu, nesse caso do chiclete que ela está falando, né? Então, nesse caso do chiclete, foi oferecido para ele, ele aceitou, na feita que ele lançar no ambiente, que ele largar no local, isso aí pode ser utilizado tranquilamente, que não é inválida essa prova. Ela é uma prova válida. Certo. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade da Márcia Cristina. Ela colocou aqui, sei que não tem relação, mas seria possível, depois de algum tempo, retirar e separar os ossos das pessoas que foram enterradas em valas coletivas vítimas do Covid-19. Isso aí, embora ela esteja citando um caso específico do Covid, né, você tem outras situações aí que a gente já passou, né, de fazer esse tipo de análise. Como, por exemplo, no caso dos mortos do Araguaia, na época do regime militar, que tinham covas coletivas, ou no Rio de Janeiro mesmo, é encontrado em alguns lugares aí, vários cadáveres carbonizados, às vezes juntos também, e você tem várias técnicas aí para tentar separar esse material, desde a parte da antropologia forense, que é a análise das características dos ossos. Então, você vai imaginar que um crânio de determinado tamanho, que pode ser de uma mulher, vai ser compatível com um fêmur de determinado tamanho, de determinada característica também de uma mulher. Então, o pessoal da antropologia consegue, relativamente, não é, vamos dizer 100% das vezes, fazer essa separação. Depende da quantidade de esqueleto, do estado de conservação desses esqueletos, mas é possível fazer essa separação dos corpos aí conforme
os indivíduos, né? Individualizar cada um desses corpos. Então, é possível e, posteriormente, você pode confirmar isso através do DNA. Então, você faz uma análise primeiro pela antropologia e arcada dentária, antropologia forense, mas, na sequência, você pode fazer exame de DNA para confirmar se aquele osso faz parte daquele crânio mesmo. Então, dá para complementar isso. Certo, professor. Agradeço. O Rodrigo, já aproveitando a pergunta anterior, Rodrigo Araújo, ele pergunta, caso o suspeito não aceite o chiclete, quais outras maneiras de conseguir a saliva dele sem precisar fazer o teste? Uma coisa que os delegados utilizam é solicitar que se colete a escova de dente da pessoa. Eu não acho muito confiável, porque chega na casa da pessoa, cadê a escova de dente do fulano? Está aqui. Qual é dessa? É a vermelha. Você vai estar mentindo, né? Você vai levar a escova de dente de outra pessoa. E fora que, como eu falei, pode mais de uma pessoa usar a escova de dente. Então, assim, alguns delegados solicitam que se colete algum objeto pessoal da pessoa, algum material que ele utiliza. Mas o ideal mesmo é coletar o material que você sabe que é dele, material de referência, um suave oral. Esse é o ideal. Agora, se não tiver jeito, né, pessoal? Não tem jeito. Você não tem como forçar, obrigar a pessoa a fornecer o material. Aí você pode lançar mão de algum objeto, algum outro material que esteja disponível. Mas não é tão confiável. Certo. Deixa eu verificar aqui. O Olos, consultoria ambiental, ele pergunta se na Bahia já tem um banco de perfis genéticos. Olha, lá na Bahia, existe. Sim, a Bahia está desde o início no projeto de bancos de perfis genéticos. Eles têm uma equipe muito boa, o DNA da Bahia é referência também, o colega também, João Paulo, lá na Bahia, é um dos colegas aí da equipe do DNA, e realmente tem um banco bem consolidado já lá na Bahia, o DNA de lá é bem organizado, o laboratório, enfim. Então, de parabéns aos colegas da Bahia. Professor, as perguntas são bem parecidas, eu vou tentar aqui resumir, né? Basicamente, estão perguntando aqui sobre questão de oportunidade de trabalho na área pericial, se existe previsão de concurso, né? Você já falou, né? Se é possível prestar o concurso sem ter uma especialização na área de perícia criminal, se só a graduação lá é suficiente, né? E também então, locais e indicações. Oi? Vou responder essa para mim não me esquecer. Essa do se pode. Depois você pergunta a outra, a última. Tá. Com relação à especialização, na prática, pessoal, não é obrigado você ter uma especialização, mas na maioria dos concursos ele tem prova de título. Então, se você tiver uma especialização na área, você já ganha um ponto, que vai fazer, às vezes, a diferença entre uma pessoa e outra lá na classificação. Se tiver um mestrado, né, na área, depende do edital, como o próprio Felipe falou ainda agora. Mas, na maioria dos estados, tem a etapa de prova de título. Aí você estava concluindo, desculpa, te interrompi, Felipe. Se eu tenho algum curso de especialização que seja se eu possa indicar, se existe um canal ou uma associação que se possa buscar esses cursos e tem uma certa referência, né? Bem, nós temos alguns cursos que a gente promove de especialização, desde de cursos de especialização até cursos de preparatório. Por exemplo, a gente vai ter o concurso agora no Pará para papiloscopista. E nós temos um curso preparatório para esse concurso lá do Pará, para a Polícia Civil do Pará. Ao todo, na Polícia Civil do Pará, vão ser quase 1.000 vagas, se eu não me engano. Né? E tem 60 vagas, 60 e poucas vagas para papiloscopista, que é o profissional da perícia, né, que vai fazer o exame de papiloscopia, né, de identificação digital, carteira de identidade, essa parte. E a gente está com esse concurso, com esse preparatório em andamento. Esse preparatório ele ocorre lá no estado do Pará, em Belém, e ele é transmitido em tempo real por uma plataforma online. Então, quem tiver interesse, por exemplo, de se inscrever no preparatório, pode, de qualquer lugar do Brasil, assistir
as aulas ao vivo. E essas aulas ficam gravadas também. E tem algumas aulas gravadas já lá. Todas as aulas anteriores ficam salvas. Então, essa questão de concurso, né? A gente sempre abre preparatórios. Teve concurso para perito recentemente no Pará também, alguns anos atrás. Nós fizemos o preparatório, etc. E para pós-graduação, como eu falei, se vocês quiserem acompanhar aí, dar uma olhada, tem o nosso site, que é o www.institutoinfor.com.br. Vocês podem procurar ali no finalzinho da minha apresentação, que tem escrito lá o site. Canal, eu citei lá o canal do YouTube do Infor Brasil. Lá nós temos várias videoaulas gratuitas que vocês podem já ir se familiarizando também com essa área da perícia. E que servem de preparação para vocês também. Professor, eu agradecer aí mais uma vez e passar a palavra para o doutor Luiz Marcelo, né, Pinheiro, que se ele participar um pouco aqui na nossa interação. Então, doutor Marcelo, o senhor... Oi? Sim, posso. Tudo bem, então. Está me ouvindo? Consegue me ouvir? Felipe, Pablo? Sim, agora eu ouço. Beleza, tranquilo. Bom, para mim é uma satisfação estar mais uma vez escutando o professor Pablo falando, né? A mediação é excelente também, sua, Felipe, nosso presidente aí também, fazendo grande repercussão com esse webinar, e espero que outros webinars tenham também a mesma frequência de pessoas e a mesma competência também, né, de todos os biólogos em muitas áreas, como o Pablo mencionou. E a área da perícia criminal, da biologia forense, entre outras áreas que também cunharam o nome forense, né, usaram esse nome justamente para exemplificar a área em que está em ascensão. Essas áreas sempre estiveram em ascensão, mas começou com a entomologia, né, forense, começou com a genética. A genética sempre teve muito à frente e também à disposição dos biólogos que quisessem adentrar nessa área, né, Pablo? E eu tenho uma dúvida e também expressar um pouco aquela sensação, Pablo, de até mesmo tristeza com relação à intensidade em que a forense assume várias outras áreas também. Quer dizer, é crime para todo lado, meu amigo. Precisa da gente para trabalhar, que não só a gente, calma, não só o biólogo. Seja bacharel, seja licenciado, eu tenho as duas áreas também, você tem as duas áreas. Mas a gente fica um pouco preocupado, né, Pablo? É muito intenso o trabalho da forense, né? É muito intenso o trabalho da forense. Eu tenho visto, tenho acompanhado diversos sites, e às vezes me entristece muito a parte da sexologia forense, que também tem essa área, né? É evidente essa área. Então, eu gostaria de ressaltar essa informação, né? Para que a gente possa ter um pouco de noção e não dizer simplesmente que bom que a forense está crescendo, que tem muito trabalho, alto lá. E eu gostaria que não tivesse tanto trabalho na forense. Que não tivesse, eu estou me referindo a crime. Tá? Eu estou me referindo a crime. Veja bem, nós, biólogos, também podemos, como já disse o nosso professor, nosso pesquisador, nosso doutor, Pablo, que podemos atuar. Excelente, vamos atuar. Mas me entristece em muitas áreas do nosso país, se não todo, essa questão da sexualidade, né? Dessa ilegalidade, desse comportamento estúpido, abrupto de muitos personagens que nós conhecemos pelos jornais, né? Pelos jornais, pela mídia. E aí eu te pergunto, Pablo, como é que fica para o futuro essa expectativa? Pela tua experiência, essa expectativa tende a aumentar, né, de muitos mais aparecer? Pode ser uma pergunta capciosa, mas eu faço assim essa pergunta porque existe uma inquietação muito grande em muitas pessoas da sociedade. Será que teremos muito mais crimes nesse nível de sexualidade? Fica essa
essa pergunta e também essa forma para refletirmos um pouco, né, sobre isso que está acontecendo na nossa sociedade. Obrigado. Muito, Marcelo, é uma análise bem interessante. De fato, a gente comemora as vagas, né? Mas fica triste de saber que essas vagas são resultado de mais crimes, né, que estão aparecendo aí, Brasil afora. E eu não vejo políticas públicas que vão no sentido de diminuir esses crimes. Uma iniciativa que é bem positiva é esse projeto dos bancos de DNA criminal. É uma iniciativa positiva que pode contribuir com a identificação dos criminosos. Então, eu não tenho dúvida que nos próximos 2 anos, 3 anos, vamos dar um salto na identificação de casos de crimes de estupro. Nós vamos dar um salto na identificação de criminosos sexuais, porque nós vamos alimentar o banco com milhares de amostras a partir desse ano. Acabou que a pandemia atrapalhou um pouquinho o calendário, mas a ideia é incluir centenas de milhares de perfis genéticos de crimes sexuais no banco. E nós já temos quase 100 mil perfis aí de condenados no banco e outros perfis aí de criminosos. Na medida que você coloca esses 100 mil, 200 mil perfis de vestígios de crime sexual, você vai começar a resolver milhares de crimes. Eu vou dar só um exemplo para você, é o caso da Raquel. Foi uma menina de 9 anos que desapareceu em Curitiba, isso em 2008. 2008 nós estávamos saindo da faculdade, né, Marcelo? Não, desculpa, 98. 98, caramba, tô errando por 10 anos aí. Mas, enfim, 2008 já faz tempo também, né? Já tem 12 anos, por aí. Essa menina, ela desapareceu e foi encontrada morta dentro de uma mala, na rodoviária, eu lembro desse caso, na rodoviária de Curitiba. E aí foram centenas de exames de DNA de lá para cá, e nenhum conseguiu resolver esse crime. O pai da menina foi falado para ele que poderia ser alguém próximo, porque como é que a menina foi com alguém, entrou num carro, poderia ser alguém conhecido. Então, todo mundo que ele olhava, parente, amigo, ele ficava assim, pé atrás. Será que foi ele? Será que foi ele? Será que foi ele? E isso aí durante mais de uma década. Até que em 2019, 2020 agora, início de 2020, entraram no presídio lá em Sorocaba e pegaram todos os condenados lá em Sorocaba e colocaram os perfis no banco. Resultado, um desses criminosos, o perfil era idêntico ao perfil do sêmen que foi encontrado no corpo da menina em 2008. Quer dizer, 12 anos depois, eles conseguiram esclarecer quem foi que cometeu aquele estupro seguido de morte da menina, de homicídio. 12 anos depois. Imagina para essa família, pelo menos, saber quem foi. Pelo menos saber que ele pode olhar para os amigos sem ficar com suspeita, que ele pode olhar para os seus parentes sem ter receio de que aquele cara matou a filha desse cara, desse cidadão. Então, assim, para ver o potencial que é de resolução de crimes dessa ferramenta, que ainda está no começo. Ela vai dar um salto agora, em 2021, 2022. Vocês vão ver centenas de casos igual ao da Raquel sendo resolvidos. O que não quer dizer, Marcelo, que vai diminuir o número de casos. Por quê? Não é só identificar a autoria que vai resolver a violência no Brasil. Existe uma cultura de violência que é, inclusive, incentivada por entidades governamentais, né? por dirigentes, enfim, né? Existe a cultura de fazer justiça com as próprias mãos, existe a cultura de revidar qualquer coisa, de arma cada vez mais forte. Então, pessoal, eu vejo que a tendência é a violência se intensificar cada vez mais, ao invés de diminuir. Eu não vejo nenhuma iniciativa muito efetiva no sentido de você diminuir essa violência, pelo menos. E você tem também a questão racial, né, que é uma violência que está sendo demonstrada em vários episódios aí do racismo estrutural do Brasil, né? Olha aí, 2 criancinhas mortas aí dentro de uma favela, em um grupo de várias aí que foram mortas esse ano lá no Rio. Então, eu vejo com
de forma negativa essa questão da violência no Brasil. Obrigado, Pablo, Queria agradecer aí. Pois não, doutor? É só para agradecer também, né, o Pablo, e colaborar também um pouquinho mais, falando que possivelmente seremos código de barra na genética, né? Código de barra através do DNA. Teremos o nosso código de barra também num futuro bem próximo, né? E é dessa forma que talvez nós sejamos identificados daqui para frente, né? Mais adiante. Obrigado, Pablo. Sucesso. Muito feliz com a tua participação na palestra. Excelente. Parabéns. Bem, obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, Felipe, pela condução aí do evento. E a doutora Iamile também pela organização e por todo o seu trabalho à frente do nosso Conselho de Biologia. Pablo, só que eu lembrei agora da doutora pesquisadora aqui da área de entomologia forense, a doutora Ruth Kepler. Não sei se você já... Ela trabalha nessa área de forense. Eu acho que o meu amigo Márcio Barbosa, ele é meu colega de faculdade, inclusive o Marcelo conhece ele, o Márcio Barbosa, acho que o Marcelo lembra dele. Marcinho. Quando eu visitei o laboratório lá de coleóptero, ele me falou dessa doutora, mas assim, eu fui no período de férias e não estava aberto os laboratórios, não pude conhecê-la pessoalmente, então conheci só mesmo de nome, mas já é uma referência aí no Manaus. Eu só fiz o comentário porque eu não lembrei do sobrenome, aí só para fechar, né? Eu queria agradecer mais uma vez, queria deixar aberto aí para as considerações finais, né, do senhor, doutor Plavo, do doutor Luiz Marcelo, da doutora Iamile, para que a gente possa finalizar. As perguntas foram todas feitas de forma, né, mais sucinta, né, para não... Eu acabei resumindo algumas, eram muito mais perguntas, mas pelo tempo não ficar cansativo, né, então eu queria abrir aqui para as considerações finais. Começo? Por favor. Tá certo. Então, assim, eu só queria mesmo agradecer em especial, né, ao Conselho, como já agradeci, a Felipe, ao Marcelo, mas também a todos os participantes aí que teve pelo que vocês me falaram, né, uma procura grande aí pela participação, e mostra o interesse dos nossos colegas biólogos aí pelas diferentes áreas da biologia, entre elas a perícia criminal. Me coloco à disposição, eu deixei aí meu contato do Instagram, prof_pablo.francês, com Z, e aí qualquer dúvida adicional, qualquer questão que vocês tenham, fiquem à vontade de me procurar aí no Instagram ou nos outros canais aí que eu disponibilizei, que eu fico sempre muito feliz em poder colaborar e esclarecer as dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Certo. Doutor Luiz Marcelo Pinheiro. Bom, como eu interrompi consideração... um pouquinho, né? Primeira dama, doutor. Primeira dama, presidente. Eu achei claro. Isso. O nosso webinar hoje foi fantástico, muito bem prestigiado. Esse é o nosso objetivo maior da coordenação de formação e aperfeiçoamento profissional do Conselho, que visa, nesses webinars, levar a educação continuada para os profissionais e para a sociedade. Então, nós vemos aqui uma excelente palestra com informações de muita relevância, né? E realmente esse assunto ele deve ser mais explorado, né? Nós temos várias vertentes, como o professor Luiz Marcelo falou, e a gente tem que explorar isso e levar essas informações para esse profissional que muitas das vezes ele não sabe que ele pode ser um perito criminal, né? Então, por isso que eu até fiz o questionamento quanto às disciplinas que ele deve
na graduação já ir fazendo, que é para ele fazer o currículo efetivamente cursado, que isso é muito importante para o profissional biólogo, ele ter no seu currículo desde a graduação as disciplinas que vá levá-lo a um conhecimento, uma especialidade, um mestrado e doutorado, e assim ele ter um excelente futuro dentro da profissão que ele escolhe. Então, eu reforço mais uma vez isso, e que esse profissional ele busque essa área, que é uma área excelente, com várias ramificações, né? E se registre, né, no Conselho Regional de Biologia aqui da jurisdição, se for da jurisdição do CRBio 06, que é muito importante que esse perito criminal ele seja registrado também. Né? Então, eu quero, desde já, também agradecer aos nossos moderadores pela excelente condução da temática e deixar aqui o nosso apoio para os biólogos que quiserem apresentar também o seu trabalho. Nós temos o nosso canal de divulgação aberto e o biólogo pode encaminhar o seu trabalho para ser apresentado na nossa revista. Isso é muito importante. E aí, deixo a palavra final agora com o nosso querido Luiz Marcelo. Muito obrigada. Obrigado, nossa presidente, pela condução também, né, dos trabalhos. Obrigado ao Felipe, ao Denis, todos os envolvidos. Mais uma vez, parabéns ao professor, doutor, pesquisador Pablo, e muito mais do que pesquisador, um cidadão de excelência, mostrando aí que a biologia apresenta e pode te levar muito além do simples conhecimento do que é a vida, mas sim filosofar bastante sobre a vida e aprender muito mais dentro da biologia, porque a biologia tange diversas áreas, a biologia ela é uma interseção para diversas, inúmeras áreas dentro do conhecimento. O biólogo não é simplesmente um estudante de biologia, ele é um decodificador de áreas. Nós decodificamos a física, a química, a biologia, nós decodificamos inúmeras outras áreas. E esse também é uma característica que eu vejo em vocês, Pablo, a Yamile, o Felipe, entre outros biólogos que fazem parte desse norte maravilhoso que é o nosso norte. Então, de parabéns, é só, muito obrigado e Deus abençoe a todos nós. Então, mais uma vez agradecer aí a todos, ao doutor Pablo, doutor Luiz Marcelo, doutor Yamile, agradecer a todos que participaram aí da nossa webinar e uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.